O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Fala galera, eu sou René do Vale e está começando mais um episódio do seu podcast de animação e recreação. E nesse episódio eu vou receber Maurício Leandro, conhecido como Tio Choquito. Ele já esteve aqui no Recrecast no episódio de número 24, com o título A Importância da Recreação. Ele é autor do e-book Jogos e Brincadeiras para Educação, coautor da obra Recreação Total, escrevendo 2 capítulos, Recreação para Residências e Condomínios e Recreação para Áreas Litorâneas. E autor do livro que iremos conversar hoje, Atividades Recreativas de A a Z. Livro onde reuniu sua experiência de mais de 27 anos em recreação numa obra para educadores, recreadores, animadores e professores que desejam o que há de melhor em atividades recreativas. O livro traz aspectos teóricos e técnicos sobre a aplicabilidade de atividades, além de mais de 100 brincadeiras recreativas para você usar. Choquito, de onde surgiu a ideia do livro? Olá, René. Olá a todos que estão ouvindo. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre essa obra, sobre um filho, né? Eu que tenho 3 meninas, não consegui fazer um menino, então fiz o livro para ver se eu tenho o filho agora. Bom, então obrigado pela oportunidade aí. Desde quando eu comecei a trabalhar nos idos de 1992, haviam poucas literaturas, claro que bem menos do que hoje em dia, e eu li, trabalhando com recreação, do Vinícius Ricardo Cavallari, um livro que, bem objetivo, com uma linguagem simples, objetiva, sem muitas reflexões de densidade teórica, né, para a gente ficar quebrando a cabeça para entender, um livro bem operacional, bem prático. Ao ler esse livro, me despertou a vontade de ter um meu. E desde então eu venho amadurecendo a ideia sobre o que a gente escreve, sobre o que pode ser legal, qual a perspectiva. E nessa trajetória toda profissional, me veio a ideia de escrever um livro extra tudo que eu já havia lido, né? Diferente de tudo que eu já havia lido. E esse livro, Atividades Recreativas de A a Z, ele traz uma perspectiva que eu realmente não encontrei na literatura até então. Ele fala sobre a aplicabilidade das atividades recreativas. Então, inspirado pelo Vinícius Ricardo Cavallari, no livro Trabalhando com Recreação, eu busquei escrever um livro também de forma sucinta, objetiva, em que trouxesse para os recreadores ou para os professores que também se interessem por essa obra, algo mais voltado sobre o que a gente precisa saber para aplicar as atividades realmente, né? Então é uma perspectiva tecnicista com uma densidade teórica simples também, que eu busquei ser bem objetivo nesse aspecto, mas que falasse sobre aplicabilidade. Então a grande questão é o que o profissional do lazer e da recreação precisam saber, conhecer e ter para aplicar bem uma atividade recreativa. E esse aplicar bem não perpassa apenas por uma abordagem tecnicista ou de concepção teórica, mas também de comportamento, né? De quem você é realmente dentro dessa área, você enxergar a si mesmo, enxergar o outro, entender comportamento, para daí então ser bem assertivo na hora da escolha do planejamento, da organização, da aplicação, da execução e da avaliação de uma atividade recreativa, seja ela um jogo ou uma brincadeira. Maravilha, show de bola, hein, cara? Só de ouvir a sua explicação do qual o que te motivou a fazer o livro e o que é o livro, dá vontade de ler. Muito bom ouvir isso. Seguinte, e quais foram, assim, nessa trajetória de querer fazer e poder fazer, são coisas bem longe umas da outra, bem distintas, né?
E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para colocar esse livro à venda, para realmente o livro sair da sua cabeça e virar uma coisa física, real? Mais uma vez, obrigado pela pergunta, uma pergunta bem interessante, né? Tem uma fala de Rubem Alves que diz, uma vez um aluno me procurou e disse: professor, o que você fez para chegar até ali? E Rubem Alves afirma: percebi que na pergunta ele queria saber qual é o caminho, né? E ele responde algumas coisas e termina dizendo: estou aqui hoje porque tudo aquilo que planejei não deu certo. Achei interessante essa perspectiva de Rubem Alves em dizer assim, não tem um caminho, uma trajetória, tem a nossa, né? E desde a concepção em escrever um livro até, de fato, sentar o bumbum numa cadeira e escrevê-lo, realmente foi muito tempo, né? Inclusive, outros projetos passaram pela minha cabeça, mas eles não me tocavam. E quando há um tempo atrás eu saí do ensino superior, eu percebi que eu precisava dizer algo de forma mais ampliada para alguém, extra sala de aula, extra faculdade. E aí o livro se fez fundamental nesse sentido, ou seja, eu deixei um pouco de procrastinar, eu deixei de querer uma pseudo-perfeição, que muitos de nós buscamos isso, né? Fazer alguma coisa que seja arrebatadora, que seja espetacular, que seja incrível, que mude o mundo, mas não é bem assim que funciona. As pequenas coisas é que vão ajustando os comportamentos e os comportamentos é que vão direcionando o mundo que a gente quer viver. Então, deixei de procrastinar um pouco, foquei muito, encontrei o viés do que eu queria dizer, que era sobre a aplicabilidade, aquilo que me movia enquanto comportamento, conhecimento e técnica. E aí, realmente, resolvi escrever e foi fluindo de uma maneira muito, muito orgânica, muito simples, muito prazerosa. Eu digo que escrever foi o maior prazer de todos, né? De colocar aquilo que a gente tem dentro, ou um pouquinho do que a gente tem dentro, num livro para que as pessoas tenham acesso. Depois vem uma parte um pouco mais prática do negócio, que confesso que eu não sou muito entendedor disso, que é o marketing em cima disso, né? Então, mais uma vez, agradeço esse espaço e a você, René, por possibilitar com que a gente fale sobre a obra, porque como eu não sou muito bom em marketing, em todos os espaços onde a gente puder trocar ideias sobre o livro, acredito que vai ser válido para as pessoas se interessarem, não exatamente pela compra, pela aquisição, mas pelas ideias que nós estamos discutindo. Acho que isso é fundamental para o crescimento de todo mundo. Show de bola. E você tem outra publicação em formato de e-book. Ter um livro físico deve ter um gostinho a mais, né? As perguntas estão muito gostosas de serem respondidas hoje, confesso. Aliás, sempre, né? Bater papo com você, René, é sempre um grande prazer. Que isso, cara. Muito obrigado. Sim, você merece. Eu tenho um e-book chamado Jogos e Brincadeiras para a Educação, que ele foi resultado de um curso em que fui ministrar, em que queria entregar algo mais para aquele público que fez o curso, depois a gente ampliou isso. E aí é algo que circula pela internet livremente, que a gente não tem, na verdade, uma relação, né? Qualquer pessoa pode mandar para qualquer pessoa sob qualquer forma, e aí a gente não tem uma relação direta com quem está interessado, com quem vai ler, consumir as suas ideias. Já o livro físico te dá uma perspectiva comercial no sentido de manter uma relação. Eu tenho um site agora, tiochoquito.com, onde você pode fazer aquisição, qualquer pessoa pode fazer aquisição do livro por ali, mas automaticamente entra em contato comigo, eu vou pegar o endereço, vou fazer a postagem, algumas pessoas desejam ter o livro autografado. Então, essa perspectiva da relação deixa o livro físico muito mais gostoso do que um material virtual disponibilizado na rede, que também é interessante, mas é gostoso ter um livro físico e esse processo de autografar, de mandar, de postar uma foto de alguém lendo. Acho que isso tem um valor incrível também, né? Na projeção das ideias, né? Na projeção daquilo que você quer trocar de ideias e transmitir para o público-alvo, né? Eu tava aqui enquanto você falava, eu falei, caraca, deve ser muito louco escrever um livro assim, desse tamanho, né? Com tanto conteúdo. Mas
você falou que um livro é como um filho para você, o filho que você não teve, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta dentro desse livro aí que você não teve, se tem algum capítulo específico que você se identifica mais ou acredita que seja de maior impacto para o leitor? Mais uma excelente pergunta. Então, vou aproveitar para explicar sobre o livro. Ele tem a apresentação, ele é prefaciado pelo Vinícius Ricardo Cavallari, que foi quem mais me inspirou para ter uma obra só minha, né? Eu esqueci de comentar que eu tenho também 2 capítulos no livro Recreação Total, onde sou coautor, né? Os capítulos são interessantes. Recreação em residências e condomínios. Em relação às residências, eu falo na perspectiva relacional, como brincar fortalece as relações em família. E recreação em condomínio, eu falo da perspectiva comercial, sendo mais um serviço que é rentável, né, na nossa área. Sim. E o segundo capítulo nessa obra, recreação em áreas litorâneas. E acho que Deus faz as coisas da maneira mais correta e equilibrada que existe, por isso o nosso preceito de fé. E o outro capítulo, recreação em áreas litorâneas, versa sobre o que eu tenho feito hoje em dia, por coordenar o Camping do Siri, que é um espaço no Espírito Santo, e é na beira da praia. Então a gente trabalha com áreas litorâneas de verdade, de fato, né? E trabalha com a consciência ambiental, então tem algumas coisas, né, algumas reflexões nesse sentido. Bom, o livro está dividido, atividades recreativas de A a Z, ele está dividido no prefácio, que é do Vinícius Ricardo Cavallari, que me inspirou, na apresentação do livro. O primeiro capítulo, a aplicabilidade das atividades recreativas, que a gente fala num aspecto técnico, como você convidar uma criança, como você fazer com que ela se interesse. Vou dar um exemplo do conteúdo que está lá. Normalmente os recreadores, ao abordarem uma criança, eles falam: vamos lá brincar, vai ser muito legal. Mas legal é a opinião de quem brinca. Então, melhor que eu convide, despertando um interesse nela, ao sentir se é legal ou não, né? Ao verificar se é legal ou não, para que ela forme a sua opinião e que ela tenha a consciência de que valeu a pena ou não. Então, um caminho mais assertivo talvez seja gerar uma confiança. Vamos lá ver se você gosta? Outras crianças também estão lá. Então, aplicabilidade é o primeiro capítulo, né? Como conquistar, como chamar, como trabalhar com técnicas. Depois o segundo é escolha uma atividade recreativa, versando sobre planejamento e estruturação de uma programação ou uma aula. E o terceiro capítulo, esse que você me perguntou aí, né? Qual carinho eu tenho, qual parte eu tenho mais carinho nessa obra, é esse terceiro capítulo que diz: segurança acima de tudo. Eu não encontrei na literatura até hoje, Renê e quem mais estiver ouvindo, um capítulo que falasse sobre segurança. E eu quis discutir ali, nesse capítulo, à luz do nosso Código Civil, nosso Código Penal, o tamanho da responsabilidade que temos ao aplicar uma atividade para qualquer que seja o público. Então, de quem é a responsabilidade por alguém que se machuca, se lesiona, a integridade física, moral, psíquica? Esse terceiro capítulo versa sobre isso à luz da lei, que eu não havia encontrado isso em literatura alguma da nossa área. Acredito que seja um dos fatores muito importantes para o recreador conhecer e também para os gestores de equipe, que farão a ponte e o elo entre a responsabilidade legal da pessoa que aplica e a responsabilidade legal da empresa, que automaticamente é corresponsável por tudo que acontece com quem está ali naquele local. Então, esse capítulo é um capítulo que eu tenho bastante carinho e foi escrito com muito cuidado. E uma surpresa aqui, Choquito, no meio desse episódio, para você que está ouvindo, for lá no nosso Instagram, @recrecast, e comentar na publicação deste episódio: eu quero, e marcar 2 amigos, você estará concorrendo ao livro Atividades Recreativas de A a Z, assinado pelo Maurício Choquito, e vai ser enviado diretamente para sua casa. Você só tem que ir lá no nosso Instagram, seguir nosso Instagram, comentar eu quero, marcar 2 amigos, que no final de abril, a gente vai no último dia de abril, para ser mais exato, a gente vai sortear quem vai ser o ganhador desse livro, tá bom? E vai receber em casa, assinado, autografado pelo Maurício Choquito, tá bom? É só ir lá no nosso Instagram, @recrecast.
E Choquito, para finalizar, eu vou pedir para você falar um pouquinho das suas redes sociais, onde podem te encontrar, onde podem encontrar o livro, o seu e-book, enfim. Ok, obrigado, Renê. Esqueci de comentar sobre o último capítulo dele, que eu também tenho carinho, né, mas que é o capítulo das atividades práticas. Por que de A a Z? Nós selecionamos 4 atividades que comecem com cada letra do alfabeto. Então, na parte prática, tem 4 atividades que o nome da atividade comece com a letra A, 4 com a letra B, 4 com a letra C e assim por diante, de A a Z. Depois, fazendo os cálculos, Renê, eu pude perceber que 1 ou 2 letras nós erramos na conta e colocamos uma a mais. Então, segue de bônus, né, de plus aí para todo mundo. Ninguém vai reclamar, eu tenho certeza. Acredito que não. Então, são mais de 100 atividades práticas também que podem ser aplicadas com muita facilidade. A gente toma muito cuidado com a escrita e a explicação para facilitar a interpretação. Bom, eu estou nas redes sociais, no Instagram é Maurício Choquito. O Choquito se escreve com CHOQUITO, Maurício Choquito. Estou no Twitter também como Tio Choquito. No Facebook eu tenho uma página que é Prof. Maurício Choquito. Eu estou com um site, tiochoquito.com também. Enfim, tem um canal no YouTube que a gente está colocando as músicas agora. O canal chama Brincante Encante com músicas recreativas. Bom, e o WhatsApp também pode deixar na descrição aí, Renê. Fica à vontade, claro. Eu vou passar para quem te pedir, porque é o contato mais rápido e direto. E olha só, aproveito para dizer em primeira mão que a semana retrasada eu fiz um planejamento com muito cuidado e todos os dias da semana, Renê, de segunda a sábado, o domingo talvez seja um domingo mais livre, mas de segunda a sábado obrigatoriamente terão postagens muito interessantes de conteúdos relevantes no Instagram, tá bom? Pô, show de bola, show de bola. E todos os links aqui das redes sociais dele estão na descrição do episódio, tá bom, gente? Fica facinho, é só descer aí a descrição, que é só clicar no link da rede social dele que você preferir. Maurício, muito obrigado pela sua participação. É uma honra ter você aqui mais uma vez no Recrecast. Você esteve aqui, eu acho que em 2018, a sua primeira participação. Agora em 2020, eu espero que a próxima não demore tanto tempo assim. Não vai demorar não, Renê, porque inclusive a gente está com alguns outros projetos de livro para saírem agora. Não Maravilha. Vou divulgar muito para não estragar algumas surpresas, mas eu estou inserido em outros 6 projetos de livro, 1 ou 2 devem sair esse ano, e com certeza a gente faz um outro bate-papo aí para trocar ideias e difundir as nossas reflexões para essas pessoas que se interessam pela melhoria contínua pessoal e com certeza da nossa área também. Com toda certeza. Fico aguardando, ansioso por essas publicações. Muito obrigado pela participação. Tamo junto, tô sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço. Você é um excelente profissional. Obrigado, cara. Abração. Tchau, tchau. E esse foi mais um episódio aqui do Recrecast. Espero que você tenha gostado do conteúdo, aprendido com ele e principalmente ampliado o seu repertório de brincadeiras e atividades. Nós do Recrecast estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e no TikTok. Segue a gente lá. Nas 4 plataformas basta procurar @Recrecast e você nos encontra fácil. Temos também um grupo de WhatsApp, onde compartilho novidades do mundo do podcast e do mundo do brincar. O link do grupo está na descrição desse episódio. Esse podcast é apoiado pela ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, e pelo coletivo Podcast com Dendê. Se gostou, comenta, compartilha e ajude esse conteúdo a chegar a cada vez mais lugares e pessoas. Abraços lúdicos e até a próxima!